Queridos irmãos e amigos da Primeira Igreja Batista em Dourados, tempos de pensarmos no Salmo de número 119. Por força do tamanho do Salmo, 176 versículos, eu proponho fazer o seguinte. Eu vou fazer a leitura do Salmo 119, verso 1, o verso central e o último verso. E assim, tentando dar um senso de começo, meio e fim. O verso de número 1 do Salmo 119 diz: Bem-aventurados e irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Aí você vai para o verso 88 e está escrito: Vivifica-me segundo a tua misericórdia e guardarei os testemunhos que procedem da tua boca. E então, passando para os versos de número 176, ando errante como ovelha perdida, procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Então aqui está o salmista em total dependência do Senhor Deus através da palavra. Este é um salmo sobre a palavra de Deus. Ele pode ser entendido como um acróstico. Se você pegar as consoantes do alfabeto hebraico, você verá que o autor usa cada uma delas para dar início às 22 partes do Salmo. É uma tremenda obra literária, para dizer o mínimo. Ainda que você não atribua à Bíblia inspiração divina, autoridade espiritual, o fato permanece que, como uma obra literária, é algo extraordinário. Exige muito fosfato e exigiu muita sabedoria do compositor do Salmo, que é, na verdade, um hino totalmente atribuído à palavra de Deus. São 22 partes, cada uma delas contém 8 versos. E você verá então como o Salmo é muito bem estruturado e muito bem apresentado. Vamos então às partes. Nós não temos condições de ler todas elas, então eu sugiro que você, ao ouvir a meditação, tenha papel, lápis ou caneta nas mãos. Eu farei referência à passagem e uma palavra-chave que, a meu ver, resume a ideia daquele parágrafo. Você, com o tempo, lerá o parágrafo, lembrará da palavra que eu darei como palavra resumo da ideia do parágrafo, e você então fará a sua própria meditação. Combinado? Então vamos lá. Acelere, porque agora nós temos que fazer uma maratona com a mentalidade de um sprinter. Então vamos lá. Salmo 119, de 1 a 8, a palavra-chave é entendimento. E você verá isto claramente. Eu farei apenas a leitura dessa primeira parte para servir como ilustração. E depois nós seguimos enfatizando apenas as palavras-chave de cada porção. Verso 1 ao verso 8. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus preceitos para que os cumpramos à risca. Quem dera fossem firmes os meus passos para que eu observasse os teus decretos. Então não terei de que me envergonhar. Quando considerar todos os teus mandamentos, eu te darei graças com integridade de coração. Quando tiver aprendido os teus retos juízos, cumprirei os teus decretos. Não me desampares jamais. Então aqui eu leio esta passagem e a palavra que me vem à mente é entendimento. Eu preciso entender, eu preciso compreender tudo isto que está acontecendo para que possa praticar e assim possa desfrutar dos benefícios que a lei do Senhor traz e a palavra de Deus traz para todos aqueles que andam em integridade. Dá-me entendimento. É a palavra que me vem à mente. Você pode escolher outra, mas aqui fica a sugestão. Avancemos então na mesma ideia. Você lê o parágrafo e depois compare com a minha palavra-chave, escolha a sua e faça a sua meditação na palavra do Senhor. Então agora nós vamos somente citar as passagens e as palavras-chave. Salmo 119,
de 9 a 16. A palavra que me vem à mente é purificação. Salmo 119, de 17 a 24, satisfação. Salmo 119, de 25 a 32, fortalecimento. Salmo 119, de 33 a 40, fidelidade. Salmo 119, de 41 a 48, confiança. Salmo 119, 49 a 56, consolação. Salmo 119, 57 a 64, dedicação. Salmo 119, 65 a 72, aflição. Salmo 119, de 73 a 80, misericórdia. Salmo 119, 81 a 88, esperança. Salmo 119, 89 a 96, perfeição. Salmo 119, de 97 a 104, sabedoria. Salmo 119, de 105 a 112, orientação. Salmo 119, de 113 a 120, sustentação. Salmo 119, de 121 a 128, discernimento. Salmo 119, de 129 a 136, iluminação. Salmo 119, de 137 a 144, retidão. Salmo 119, de 145 a 152, anelo. Salmo 119, de 153 a 160, firmeza. Salmo 119, de 161 a 168, convicção. E Salmo 119, 169 a 166, celebração. Vamos ilustrar mais uma vez este exercício olhando para Salmo 119, do verso 129 até o 136, em relação à consoante hebraica P, e assim o Salmo descreve. Maravilhosos são os teus testemunhos, por isso a minha alma os observa. A revelação das tuas palavras traz luz e dá entendimento aos simples. Abro a boca e suspiro, porque desejo os teus mandamentos. Volta-te para mim e tem compaixão, como costumas fazer aos que amam o teu nome. Firma os meus passos na tua palavra e não permitas que nenhuma iniquidade me domine. Livra-me da opressão dos homens e guardarei os teus preceitos. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo e ensina-me os teus decretos. Meus olhos vertem rios de lágrimas, porque os outros não guardam a tua lei. E é por esta razão que a palavra-chave para mim deste parágrafo que vai do verso 129 ao verso 136, a palavra-chave para mim é iluminação. O salmista está aqui pedindo que a palavra do Senhor ilumine o seu entendimento. Verso 130, a revelação das tuas palavras traz luz e dá entendimento aos simples. E depois ele segue, firma os meus passos na tua palavra e não permitas que nenhuma iniquidade me domine. E depois ele diz no verso 135, faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo e ensina-me os teus decretos. Então você percebe que o salmista é uma pessoa que ama a palavra, que tem um sentimento muito aguçado de reverência, de paixão, de amor, de zelo pela palavra. E assim, nos versos 129 a 136, expressa o desejo que Deus venha iluminá-lo. Mas existem outros versos que chamam a atenção, e apenas citando aquele que muitos aprenderam naquilo que é conhecido como as escolas bíblicas de férias,
lâmpada para os meus pés e a tua palavra é luz para os meus caminhos. Salmo maravilhoso que traz tanto entendimento e tanta sabedoria e tanta força para vivermos. É um salmo extraordinário, eu teria muito mais a compartilhar com vocês. Quem sabe numa outra ocasião optemos juntos por estudarmos este salmo em todas as suas partes, mas eu quero só recapitular as palavras-chave, depois você anote em relação às passagens que fazem referência a estas palavras, e assim eu espero que Deus te encoraje, assim como tem me encorajado no estudo e na meditação da sua palavra. Então, ao estudarmos o Salmo 119, temermos e tremermos diante da palavra do Senhor Deus Trino de Israel. O que acontece com a alma, o que acontece com a vida, nesta vida e para a eternidade. E aqui vão as palavras-chave de novo. Entendimento, purificação, satisfação, fortalecimento, fidelidade, confiança, consolação, dedicação, aflição, misericórdia, esperança, perfeição, sabedoria, orientação, sustentação, discernimento, iluminação, retidão, anelo, firmeza, convicção e celebração. E o meu desejo é que o Senhor Deus nos inspire a um contínuo estudo de sua santa palavra. Quero terminar com as palavras do Evangelho de João, extraídas do capítulo 6, a partir do verso 60. E eu tenho certeza que você entenderá a leitura desta passagem como conclusão e como aplicação de tudo aquilo que está contido no Salmo 119. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: isto escandaliza vocês? Que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida. Mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu: por causa disto é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim, se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus lhe disse: não é de fato que eu escolhi vocês os 12, mas um de vocês é um diabo. E ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque este, sendo um dos 12, era quem o havia de trair. Mas a ideia vocês, obviamente, identificaram. É do Senhor Jesus Cristo que vem as palavras de vida eterna. Em nenhum outro encontraremos. E o Senhor Jesus Cristo diz: examinai as Escrituras, porque são elas que dão testemunho de mim. E que o Deus Trino de Israel, para este fim, nos ajude. Deus abençoe. Tenha um dia muito frutífero e até a próxima.